This call is now being recorded. Bom, então, esse texto, né, que é o Ser Quem Realmente Se É, do Carl Rogers, ele traz de fato uma mensagem que é relativamente simples, mas é algo bastante complexo da gente executar. Na maior parte das vezes, a gente não tem consciência de que a gente está desempenhando um papel, de que a gente está sendo um personagem. A gente acha que a gente está expressando a nossa mais pura essência. E o que esse texto vem chamar a atenção é que não é bem assim, que na maior parte das vezes a gente está desempenhando um papel por uma série de objetivos, né? Pode ser para agradar alguém, tem um lugar que ele fala até uma série de objetivos, se preparar para a imortalidade, uma finalidade terrena de ter os prazeres terrenos, satisfazer desejos sensuais, conseguir o máximo de bens materiais. Então, ele cita até o exemplo do Hitler. E a gente se confunde e começa a achar que isso é a nossa mais pura essência. Essa é a base da neurose, é a hora que a gente tem esse deslocamento da realidade e que a gente começa a viver uma ilusão, achando que essa ilusão é a nossa mais pura essência. E o que esse texto vem chamar a atenção é um recado simples, mas que é difícil de entender porque muitas vezes o nosso grau de cegueira é tão grande que a gente não entende, que a gente não aceita que a gente está desempenhando um papel e vivendo uma ilusão, tá? Então, esse texto vem basicamente chamar a atenção da gente para isso, para falar assim, olha, galera, um dos grandes desafios que a gente tem é ser quem a gente realmente é. Eu tinha comentado isso com vocês na aula introdutória, né? E o que esse capítulo vem trazer é isso. A gente tem uma dificuldade, assim, gigantesca de realmente ser a nossa essência, de nos mostrar. Eu gosto de usar uma metáfora, o desnudar-se. Aí, às vezes, eu falo assim, você tem coragem de desnudar? Se a pessoa fala assim, eu vou tirar minha roupa. Não é tirar a roupa, é tirar a armadura, é tirar a carapaça, é tirar a roupagem desse personagem que a gente executa para passar uma impressão para outra pessoa, né, que a gente é assim, que a gente é assado, que o Cláudio, por exemplo, e os gestaltistas, o Fritz Perls também, vai chamar isso de uma estratégia de sedução do outro, para que o outro me aceite e me dê afeto, me dê carinho, me dê contato, tá? E o que esse capítulo vem trazer basicamente é isso, de falar assim, olha, a maior parte das vezes a gente está desempenhando uma fachada, está desempenhando um papel, está com uma roupagem que não é a gente, o que não é o que a gente é, que esconde alguns fragmentos do que a gente é. E lá ele cita até alguns porquês que a gente faz isso, né? Eu vou pedir para vocês para abrir o texto, para a gente ir pegando alguns fragmentos do texto, tá? Para ir dando uma olhada. Eu quero que vocês abram na página 189. Enquanto vocês abrem aí, eu vou ler. Na página 189 é o último parágrafo. Eu vou ler enquanto vocês vão abrindo para a gente ir vendo esses fragmentos juntos, tá? Observei, em primeiro lugar, de uma forma característica, o cliente mostra tendência para se afastar, com hesitações e com receio, de um eu que ele não é. Em outras palavras, mesmo que não saiba para onde se encaminha, desvia-se de alguma coisa, e como é evidente, ao proceder desse modo, começa a definir negativamente o que ele é. E ele usa um exemplo da produção de um personagem, né? Ele cita um cliente dele que fala assim, eu sei que não sou assim tão exuberante e tenho receio de que o descubram. É por isso que faço essas coisas. Qualquer dia descobre que eu não sou assim tão exuberante. E depois ele continua falando assim, está bem patente que, em grande parte, a expressão desse receio é tornar-se aquilo que ele é. Então, esse cliente dele está deixando claro uma dificuldade muito grande
de mostrar uma faceta que ele tem, e quando ele fala que ele não é exuberante, vocês percebem que por detrás disso tem um medo da não aceitação? Tem um receio de que, por ele não ser exuberante, as pessoas não vão gostar dele, as pessoas não vão aceitar ele da maneira como ele é. Então, existe uma tendência em nós, e isso é em nós todos, tá, gente? Ninguém aqui, nós somos 35 aqui comigo, e nenhum dos 35 que está aqui é diferente disso não, tá? Todo mundo passa por isso. Isso é muito normal, isso é muito comum. E nós todos aqui, o ser humano de um modo geral, tem esse grande receio de demonstrar características que acredita que são ruins. E aí a gente vive a vida tentando o tempo inteiro esconder essas facetas. Por isso que muitas vezes quando alguém chega e faz uma crítica para a gente, e fala assim, eu não gostei de tal e tal coisa que você fez, ou então às vezes é até agressivo para falar dessa maneira, a gente na hora retruca e fala que não é. Vocês podem perceber a grande dificuldade que as pessoas, de um modo geral, possuem, e nós também possuímos, de não aceitar que errou, não aceitar que tem uma determinada característica que não é boa. A gente está o tempo inteiro tentando justificar o quanto somos bons, o quanto somos corretos, o quanto somos aceitos, o quanto a gente, de uma certa maneira, é bem quisto pelo meio social. O quanto que eu resumiria isso tudo em dizer o quanto a gente é amado. Vocês percebem isso? Como que isso é latente? Muitas vezes é mais fácil ver quando acontece com o outro do que com a gente, né? Então, vocês podem observar que provavelmente vocês veem algumas pessoas ao redor de vocês dessa maneira, fazendo essas estratégias, negando muita coisa, falando que não é assim, justificando um monte de coisa que quando erra, quando faz alguma coisa errada, não pede desculpa, fala que não foi, tira de si a responsabilidade pelo que aconteceu, não assume erro, não assume responsabilidade. Então, vocês podem perceber que as pessoas, de um modo geral, elas têm um discurso de uma certa eficiência social, vou colocar assim, de uma certa postura no meio social, de uma pessoa bem resolvida, de uma pessoa que não tem problema, de uma pessoa que está sempre bem, que tá feliz, se eu puder generalizar assim, né? E todo argumento que aparece que vai mostrar que não é bem dessa maneira, a gente tem uma tendência muito grande aí justificando e deixando de lado os argumentos para falar assim, não, estou triste não, eu sou uma pessoa feliz e tudo, eu sou bem resolvido, né? Eu sou assim, eu sou assado, porque o fulano gosta de mim, as pessoas gostam de mim. Então, a gente vai desempenhando esse personagem, um personagem onde que não tem problema, onde não tem coisas ruins, onde não tem dificuldades, onde não tem coisas a serem superadas, onde não tem limitações. Não sei se vocês estão entendendo assim, um pouco o que eu estou falando. Isso entra numa parte, na página 190, que ele vai chamar do ter de ser. A gente entra, então, em toda uma indumentária sobre o que precisamos ser, sobre como devemos ser. Na página 190 tem uma seção aí que chama Para Além do Devia. E aí, logo na terceira linha, ele fala assim, alguns indivíduos absorveram tão completamente dos pais a ideia de eu devo ser bom, ou eu tenho de ser bom, que só na maior das lutas interiores são capazes de se afastar desse objetivo. E depois, na página 192, na seção Para Além do que os outros esperam, ele, logo no primeiro parágrafo, ele fala assim, assim, uma pessoa deve ser um membro completo do grupo, deve saber subordinar a sua individualidade às necessidades do grupo, deve tornar-se, entre aspas, o homem bem-sucedido, que é capaz de se entender com homens bem-sucedidos. E olha só, deve subordinar a sua individualidade às necessidades do grupo. Então, ele está falando, né, de como que a gente começa, então, a
moldar a nossa individualidade para agradar de um modo geral, ou para ser aceito de um modo geral, no meio social onde a gente.
Vamos lá, queridos. Estão aí?